Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramondes, sou estrategista de recolocação e transição de carreira, sou Head Global de Supply Chain e sempre trazendo convidados especiais para inspirar a sua carreira. Mas antes de eu apresentar meu convidado, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilha. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais convidados especiais. Hoje eu estou recebendo o Rômulo Sinforoso. Ele é CEO e founder da Integração Digital. Ele vai falar um pouquinho mais da trajetória dele, da empresa dele, e estou muito feliz. A conexão foi do Fernando, então eu agradeço o Fernando que fez essa ponte para a gente, né? Que traz sempre aí indicações de convidados que têm histórias inspiradoras. Rômulo, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando sobre marketing, negócios, vendas e agradecer ao Fernando, né, que foi a ponte dessa conexão. Espero contribuir aí com o seu canal e com os nossos espectadores. Com certeza. Cara, fiz uma análise no seu perfil, a gente já bateu um papo antes para a gente poder alinhar aqui o nosso bate-papo. E, cara, como é que o digital nasceu na sua vida? O digital é algo recente, né? Então você transcorreu sua trajetória profissional e aí chegou no marketing e negócios e aí tá ajudando empresas aí a entrar no digital. Conta um pouquinho para mim da sua trajetória. Perfeito. No digital eu iniciei em 2012, numa agência focada em posicionamento orgânico no Google, né, um nome técnico chamado de SEO. Comecei como assistente de vendas, então ali meu papel era agendar reuniões, né, para os executivos. E aí, como eu fui sempre ponta ali, né, sempre me destaquei nessa parte de prospecção, essa prospecção ativa, que hoje gourmetizaram um pouco o nome, né, o BDR, o SDR, antigamente não tinha esses nomes, né, então era analista comercial, assistente de vendas. E aí, como eu destaquei, eu cheguei para o dono da empresa, falei, olha, eu gostaria de uma oportunidade para trabalhar como vendedor, né, para expor os serviços da empresa. E o dono falou assim: poxa, mas você é tão novinho aí, você tem seus 23, 24 anos, será que você vai ter propriedade, né? Vai passar uma autoridade para o cliente de fechar contratos aí de 50, 60, 100 mil reais? Falei: olha, se não der certo, eu retorno para minha posição, que eu sei fazer muito bem, mas gostaria de, né, enveredar por esse caminho. E aí comecei como vendedor, fazendo esses venda dos serviços de marketing, de posicionamento ali no Google. A gente atendia bastante empresa B2B, indústrias, distribuidores, né, prestadores de serviço. E aí eu me destaquei em 2013, né, consegui angariar aí o prêmio de melhor vendedor, ganhei uma equipe em 2014, 2015 como gerente. E aí nessa trajetória eu via que não tinha mais para onde evoluir e resolvi constituir a integração digital em 2016. Só que a ideia, Paul, era não ter uma agência só focada no único serviço. Pensando que o mercado muda, né? Principalmente o Google. Falei, poxa, deixa eu pensar numa agência mais 360. E aí, junto com outros dois sócios, na época, nós constituímos a empresa, já pensando em ter um leque mais diversificado. Posicionamento orgânico, Google Ads, redes sociais, criação de sites. E aí que começou a trajetória da integração. Mas o meu primeiro contato foi em 2012, oferecendo esse tipo de serviço de posicionamento online. Que bacana. E da onde saiu essa sua. É o que eu falo, quando você é picado pelo empreendedorismo, né? Você quer criar mais. Porque normalmente uma pessoa, e eu já passei por isso, né? Eu venho empreendo nos últimos anos, mas quando você está no mercado trabalhando, você quer assim, a cadeira tá pequena, você vai fazer o quê? Você vai trocar de emprego. Você foi para um caminho totalmente diferente, cara. A cadeira ficou pequena, então eu vou abrir o meu negócio. Como é que foi essa mudança ali para você falar, cara, eu vou empreender, eu vou fazer diferente? Perfeito. Assim, primeiramente o know-how, né? Porque como eu fiquei 4 anos nessa empresa e eu trilhei ali desde o caminho de baixo até o alto escalão, que foi nessa gestão, nessa direção comercial, os proprietários da empresa tinham muita confiança no meu trabalho. Então, como eles viajavam muito, eu praticamente tocava a empresa, né? Então, eu sabia ali da parte financeira, cobrança, parte técnica, a parte comercial. Então, como eu já dominava todas as áreas da empresa, quando eu resolvi sair dessa agência, né? Eu recebi, na verdade, uma proposta para trabalhar numa multinacional americana focada em planejamento financeiro, seguro de vida. Eu já estava meio saturado ali dessa agência de marketing digital. Eu falei, poxa, deixa eu me aventurar nesse novo mercado, né? Só que eu fiquei poucos meses ali em 2016. Falei, poxa, vou voltar para o meu mercado, só que agora não como funcionário mais. Já que eu tenho todo o know-how e eu sei constituir uma empresa e sei como ela funciona por dentro, falei, poxa, então eu vou
abrir a agência. E pensando também, pô, que assim, o mercado de prestação de serviço, a gente tem algumas facilidades, né? Tem menos imposto, né? Você não precisa ter ali insumos, de repente ali algo que seja perecível, como a venda de um produto de um restaurante. Então, ele é um pouco mais fácil de você iniciar. Então, tendo know-how, tendo um trabalho voltado para prestação de serviço, que você não precisa aportar tanto capital, e eu sempre gerei vendas, né? Então, as vendas elas acabam gerando caixa para a empresa. Então, com o próprio caixa gerado, que eu gerava das vendas junto com os meus sócios, a gente conseguiu constituir essa empresa do basicamente zero. Eram nós três mais um programador. E com base nisso, a gente começou a trilhar esse caminho do empreendedorismo. Mas assim, né, até recomendo o pessoal que está nos escutando aqui não se aventurar se você não tiver uma expertise, um know-how, né? Então, como a gente tinha bastante, a gente resolveu se aventurar aí nesse empreendedorismo e, graças a Deus, está dando certo, já são 8 anos. Cara, você passou um recado importante que é uma coisa interessante. Hoje, o mercado digital está proporcionando para as pessoas ter um acesso que antes não tinha. Então, o mercado ele mudou bastante. Então, antigamente você tinha só táxi, aí veio o Uber e revolucionou, você tinha as locadoras, veio a Netflix, revolucionou. E o digital, você vê que assim, muitas pessoas estão gerando conteúdo, estão sendo remunerados e nunca foi tão fácil. Não estou dizendo que é simplesmente apertar um botão, tá, pessoal, que vai pingar na conta, não estou dizendo isso. Mas é diferente de antigamente que você tinha que olhar no jornal e procurar emprego ou mandar currículo de porta a porta, como eu fiz no início da minha carreira. E aí tem muitas pessoas fazendo sem uma estrutura. Eu estou no mercado digital já há algum tempo, em 2012 também, que eu comecei inicialmente a me aventurar. Eu vou falar para você que eu quebrei muito a cara até poucos anos atrás, tá? É, como é que o recado que você passou ele é fundamental. Não se aventura caso você não tenha uma estrutura mínima. E como é que está sendo isso hoje? Porque se vende uma imagem do digital diferente do que é na prática. Por isso que a integração digital existe, é vocês ajudarem as empresas, os profissionais a se estruturarem. Cara, como é que você está vendo essa mudança do mercado, cara? Perfeito. Pô, mudou bastante, até porque em 2012, quando tudo era mato, né, no dito popular, não tinha tanta concorrência, então quando nós abordávamos ali um cliente, né, ele dava mais ouvidos, ele queria entender, era muita novidade. 2012 a gente está falando início do Facebook, Instagram, WhatsApp, né, não é todo esse frisson que é hoje, né, então estava ali engatinhando essa questão das redes sociais, e o Google principalmente o orgânico, as pessoas não tinham tanto conhecimento, era mais o Google Ads. Então, trazendo para o momento presente, a gente percebe que ainda as empresas demandam, né, desse tipo de trabalho, principalmente no pós-pandemia, que o brasileiro ele só se mexe ali numa situação adversa. Exato. E aí, conforme teve a pandemia, né, aí as empresas começaram a procurar e aqueceu muito esse mercado de marketing digital. Só que ao passo que isso também aqueceu, a concorrência aumentou. E hoje você não tem só agências, empresas consolidadas. Então tem o famoso urgência, aquela pessoa que trabalha de casa, né, oferece um trabalho. De tráfego, de gestão de tráfego, copy. Exatamente, então acaba meio que competindo conosco, mas são 22 milhões de CNPJs ativos no país, né? Não são todas as empresas que se enquadram no nosso perfil de cliente ideal, mas a gente entende que tem um universo ainda bem vasto que a gente pode explorar. Então a gente procura sempre expor os nossos diferenciais em relação ao mercado, e eu falo que a concorrência é boa, né? Porque a concorrência ela dita o mercado aquilo que a gente não deve fazer. A gente pega muitos clientes calejados, então o objetivo é trazer o melhor resultado possível, enfim, adequar a melhor estratégia, mas de fato hoje a concorrência ela acaba sendo maior por conta dessa pulverização no mercado digital. E como é que se deu esse crescimento de vocês? Porque você está no mercado já há algum tempo, né? Você constituiu a empresa também já há algum tempo, mas o mercado digital ele está mudando muito e começou a entrar muitos players. Mas as dificuldades que vocês enfrentaram, principalmente no que tange a mudança do digital, porque antigamente, quando você fazia um ads, como tudo era mato, era fácil de você ter um retorno sobre investimento. Hoje, o seu custo por lead está muito alto, ele cresceu absurdamente, ou seja, você não compra mais lead como você comprava no início, quando as ferramentas estavam iniciando. Como é que se deu essas dificuldades ao longo da constituição da empresa? Sim, principalmente o Google. O Google é um leilão, né? É oferta e demanda. Quanto mais pessoas pesquisando por aquele produto ou serviço e mais empresas anunciando, brigando por aquele espaço, naturalmente ele inflaciona o custo por clique. E aí, sem contar que vem surgindo novas empresas dentro daquele cenário, e aí acaba inflacionando esse custo por clique. Então a gente tem que criar toda uma estratégia, né? Porque eu falo que marketing, bom,
Não é apenas apertar o botão lá ou configurar uma campanha. É justamente sentar com o cliente, entender a persona, entender os objetivos, né? Nem sempre aquela palavra-chave mais concorrida que vai gerar um bom retorno. Então a gente procura explorar oportunidades dentro desse cenário para a gente poder se destacar, para não ficar no mais do mesmo, né? A gente tem enfrentado aí bastantes clientes que a gente entra em contato, fala, poxa, eu tô calejado, tive uma agência, não deu certo. Então, nosso desafio é mostrar para ele que existem caminhos dentro das mesmas soluções que já foram ofertadas, que eles já tiveram algum tipo de contato, mas que a integração digital consegue ter um olhar mais aprofundado. Porque nós não somos uma agência de visibilidade no Google, de geração de tráfego apenas. A gente quer entender que desse tráfego a gente gera o lead e se esse lead ele está qualificado e se a equipe de atendimento consegue absorver essa demanda. Pra você ter uma ideia, pega um dado aqui nosso, hoje de 80 a 90% dos clientes que a gente mensura as ligações, mensura os leads na ponta, eles identificam um gap no atendimento e não na geração da demanda. Então, se a gente mostra para o cliente que a demanda ela já está cara, que aquele lead que chega ele vale ouro, mas que o departamento comercial não está alinhado, ele precisa voltar muito mais para dentro do que para fora. Então, nosso objetivo é o quê? É tracionar-se essa alavanca de oportunidades, mas ao mesmo tempo apontar para esse cliente que talvez ele tenha algum problema intrínseco dentro da própria empresa. Você acabou de narrar a máxima do marketing que a gente, do mercado que a gente vê, que é vendas demite marketing, marketing demite vendas. Ou seja, Exatamente. você traz o lead, vendas fala que o lead não está qualificado, aí acha que o problema é de marketing. Mas, na verdade, vendas precisa saber como elevar o nível de consciência para poder fazer a conversão, porque também não é simples. Você tem ali a copy, você tem chamar a atenção para que ele entre no seu funil, mas ao mesmo tempo você tem que converter e como é que está sendo como vocês fazem isso de forma 360, como é que vocês estão lidando com essa situação de vendas, debit marketing, marketing e vendas? Olha, na verdade a gente não enxerga nem como assim um conflito, né? Eu falo principalmente para o cliente que o marketing é o pulmão da empresa. Qual que é a função do pulmão? Bombear oxigênio para o coração, que é vendas. Se eu tenho esses dois órgãos em sinergia, eu tenho o crescimento da empresa de forma saudável. Então, nosso papel é criar toda a estratégia de marketing, criar essa comunicação, expor a empresa, ou seja, gerar visibilidade. Dessa visibilidade a gente gera tráfego, do tráfego a gente gera oportunidade. Quando essa oportunidade conecta com o comercial que é vendas, a gente senta junto com o cliente, faz a análise dessa demanda gerada e desse atendimento, para ele poder perceber se o órgão é o pulmão marketing ou se é o coração vendas que está deficitário. E sempre lembrando que o objetivo não é apontar o dedo ou fazer uma caça às bruxas, muito pelo contrário. É só entender junto ao cliente onde que está o gargalo, que se a gente consegue sanar tanto no marketing quanto no comercial, esse cliente ele vai ter um crescimento sustentável. Tanto que hoje a gente tem aí uma taxa de renovação de 95% com os nossos clientes, nosso churn é muito baixo, justamente porque a gente pensa a longo prazo, né? Eu falo para o cliente, o nosso objetivo aqui é pensar no marketing dessa empresa daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, nós temos clientes que estão na carteira aí 6 anos, 7 anos, desde o começo da empresa, 8 anos, justamente por conta desse olhar, marketing e vendas. Então, se a gente pegar que existem mais de 180 mil agências de marketing no Brasil, e a grande maioria está focado só nesse oceano vermelho de posicionamento de tráfego, a gente se destaca nesse oceano azul, que é pegar justamente essa parte do marketing de visibilidade e agregar a parte comercial com o cliente. Então, o cliente ele começa a perceber que o nosso papel não é apenas gerar tráfego, mas também se preocupar em aproveitamento de vendas e etc. Cara, espetacular isso que você está trazendo, porque é bem o que você falou. Muitas empresas trabalhando no Mar Vermelho, tentando cada vez mais buscar e captar pessoas ali que só querem o. E tem a questão do cliente também, que ele só quer, vou fazer tráfego, mas também não trabalha bem a sua copy, não trabalha bem o seu marketing. Aí chega o lead, e aí não tem uma equipe comercial bem desenhada. E vocês atuam ali de uma forma bem estratégica. Isso para mim é fantástico, essa visão que vocês têm. Mas. A gente vive em ondas no mercado, né? Uma hora o marketing de conteúdo é o que bom. Aí vai lá o Instagram e muda o algoritmo. Aí depois já não é mais o marketing de conteúdo, já é uma outra coisa. Então cada hora a gente está vivendo ciclos de paleta mexicana, que eu costumo dizer. E como é que essas mudanças impactam o seu negócio e a estratégia para os clientes de vocês? Porque eu vejo que, por exemplo, cara, eleições, cara, afetou muito a entrada de leads para muitas empresas, né? Sai mais caro. Aí janeiro é um mês bom para fazer lançamento. Então, como é que vocês lidam com essas mudanças de algoritmo e como é que vocês usam as
plataformas, porque nem sempre o Instagram é o melhor para um cliente. Às vezes o LinkedIn é melhor para ele. Às vezes agora tem o Google, a Globo, que tem o Globo Ads para anunciar lá. Então, como é que vocês lidam com essas múltiplas ferramentas e cada vez mais nascendo para gerar a oportunidade? Perfeito. Pô, a gente sempre olha de dentro para fora, né? Então, primeiro a gente organiza essa casa do cliente, entende os processos comerciais para entender o que as estratégias irão agregar. Como o nosso foco é muito no B2B, então a gente vende aí, nosso foco em indústrias, distribuidores, prestadores de serviço, são empresas que, claro, elas têm esse impacto, eleição, alta de dólar, que acaba, né, acaba impactando ali a produção dele. Só que quando a gente pensa na geração de demanda, pensa que o dinheiro, ele não evapora, ele não some, ele só troca de De mão. mãos, né? Então o que que eu tento passar para o cliente? Que a estratégia em si é o quê? Seja o Google, seja o Instagram, o Facebook, para esse mercado, esse tipo de estratégia de rede social, ele serve muito mais para engajamento, para geração de conteúdo, para endossar o trabalho. Nessa questão de prospecção, o marketing de conteúdo, principalmente o inbound marketing, que ficou muito famoso com a HubSpot, né, que colocou no mercado essa metodologia, o próprio RD Station, que pulverizou essa nomenclatura junto com o software aqui no Brasil, fez com que a gente tivesse subsídios para trabalhar de uma forma mais contundente com esse mercado B2B. Então, fazer um relacionamento de e-mail marketing, que as pessoas ainda acham, e-mail marketing morreu. Muito pelo contrário, depende da sua base, depende da sua comunicação, depende do seu copy, e esse mercado B2B ele absorve muito ainda. Então, tendo assim estratégias mais contundentes para esse tipo de público, né, o posicionamento no Google, de pessoas que estão pesquisando, analisando tendências, né, o próprio Google tem ferramentas que a gente consegue entender a tendência de busca por aquele produto e serviço, fazendo toda essa análise de dados, a gente consegue ter subsídio para contornar essas objeções, seja política, seja por conta de uma pandemia, né, então é olhando de dentro qual que é a estrutura do cliente, o que que ele tem para oferecer para o mercado e traçando estratégias dentro dessas ferramentas que farão sentido para ele e que trarão um bom resultado no final ali do projeto. Cara, e o quanto de desenvolvimento, de especialização uma empresa como a sua precisa ter? Porque tá toda hora tudo mudando, né? Como é que vocês se desenvolvem nesse ponto para trazer o melhor para os clientes de vocês? Perfeito. A nossa agência é Google Partner, né? Então a gente procura seguir sempre as diretrizes do Google, fazendo ali as renovações desse certificado, principalmente por conta da nossa equipe, que ela é toda capacitada para fazer esse tipo de anúncio, né? De tráfego nas plataformas, e as plataformas elas são dinâmicas. Então, conforme elas vão mudando o algoritmo, vão mudando ali estratégias, novos produtos vão surgindo no mercado, a nossa equipe ela está em plena especialização, né? Eu falo que o marketing digital ele é meio que igual à medicina, né? As coisas vão se renovando, os médicos precisam aprender e a nossa classe aqui do marketing digital a mesma coisa. É sempre entendendo qual que é o comportamento de mercado, pensando que uma nova geração vem vindo e hoje eles estão utilizando muito mais o TikTok do que o próprio Google para fazer uma pesquisa. Então, se a gente precisa olhar para esse novo mercado que vem se renovando de compras, né, esse mercado de vendas, de pesquisa, de consumo, a gente tem que se especializar nessas novas ferramentas. Tendo em vista que, claro, né, pô, a gente pensa assim que a velocidade que a informação vem vindo, nem sempre ela vai se adequar àquele momento daquele determinado cliente. Pensando principalmente do lado da indústria, talvez o TikTok hoje ele não vai fazer tanto sentido Exatamente. nessa questão da busca, mas para divulgar o serviço, né, fazer uma ação de endomarketing, participação de uma feira, lançamento de um produto, a gente consegue fazer algo mais institucional, né, um brand. Mas como o nosso foco é voltado para performance, então a gente procura se especializar, se capacitar mais nessa parte de geração de demanda, né, que é o que de fato vai trazer o retorno financeiro para a empresa ali no final das contas. Cara, espetacular, porque a comparação que você fez com o médico é incrível, é isso mesmo, né? O marketing ele tá mudando, né? Porque o comportamento do consumidor ele tá mudando bastante, né? A forma como ele tá utilizando as redes, hoje que é algo muito presente e a gente não tem como mudar mais e não vai voltar, né? Então isso é algo fantástico. E aí tem um tema que chegou forte, que é a IA. É, muitas pessoas falam que algumas profissões vão morrer. Eu participei de alguns eventos de IA que falam, o jornalista não vai precisar existir mais, o marketing vai morrer, porque eu não acredito nada disso. Eu acho que ele vai ser ressignificado, mas não é só essas duas, não. Tô falando até médico, porque hoje tem grandes plataformas que fazem até diagnóstico também, se você colocar os inputs corretos. Como é que a IA está impactando hoje o marketing, as empresas, olhando como agência? Perfeito. Só tem a agregar, pô, porque assim, a inteligência artificial ela vem para contribuir e não para substituir, né? Principalmente do lado estratégico da coisa, você precisa de uma pessoa
que tenha todo esse dinamismo, essa expertise para poder direcionar essa inteligência artificial. Se a gente pegar o próprio chat GPT, que você monta um prompt, você precisa dar o comando para a ferramenta agir, né? Ela por si só ela não vai trazer a resposta. E mesmo quando você monta um prompt, que você quer uma resposta ali da IA, você percebe que ela não é uma resposta ali muito fidedigna, ou você vê que tem alguns percalços ali naquele texto. Então você precisa de um revisor, você precisa de um redator, de um jornalista, com aquele olhar clínico, com aquele olhar técnico e também emocional, para que ele possa transmitir aquele conteúdo para o público. Né? Isso seja para uma empresa, seja numa notícia, como o próprio jornalista. Então eu vejo que ela vem para agregar. E claro, para facilitar, né? Então, o que você levava muito tempo antigamente para fazer uma pesquisa, né? Os mais antigos ali da Barça, que você fazia uma pesquisa. Opa, usei muito. Aí veio os buscadores e agora vem a inteligência artificial para acelerar esse processo de pesquisa. Então, no nosso segmento, ali dentro da integração digital, e veja no marketing como um todo, ela vem muito mais para contribuir e não acredito que vai haverá uma substituição. É para facilitar o dia a dia, o trabalho, tempo, né? Então, pensando que a gente tem essa corrida contra o tempo a todo momento, para entregar resultado para o cliente, cobrança ali no dia a dia por melhores resultados, então ela acaba facilitando. Mas substituir, de fato, não acredito nessa hipótese. É, cara, espetacular. Eu também não acredito, eu acho que a inteligência artificial ela só vai agregar, vai ressignificar assim como foi com Uber, com locação e com tudo mais, não tem jeito, não tem mais volta. Principalmente que a nova geração ela já vem mais propensa à tecnologia do que nós viemos lá atrás, que viemos assim, aprendendo com a evolução. E aí, Romulo, eu queria explorar um pouquinho. Você, cara, vi aqui no seu LinkedIn, estava com o Flávio Augusto, está em vários eventos e tudo mais. Está fechando o ano e eu quero falar sobre tendências. O que você está vendo de tendências do digital, do marketing, das empresas? A gente passou por uma pandemia onde muita empresa teve que se digitalizar, restaurantes que foram para o iFood, né? E que hoje, para muitos restaurantes, eu não vou lembrar o número, mas eu vi uma pesquisa que hoje o delivery representa uma parcela importante dos restaurantes que antes não representava. Como é que você está vendo o futuro do marketing digital, o futuro do comportamento digital do consumidor? Perfeito. Olha, eu acho que a tendência para os próximos anos está muito voltada a essa questão da velocidade dessa informação, da velocidade dos resultados, né? Volto a dizer, como a gente é focado em performance, nosso olhar é muito voltado para essa geração de demanda. Então, pensando aí no princípio que as empresas elas não têm tanta maturidade digital, mesmo no pós-pandemia que melhorou bastante, mas a gente encontra empresas que não têm nenhum site adequado, não tem ali uma comunicação, não tem uma visibilidade. Então eu vejo que é uma tendência, não uma tendência disruptiva, que vai aparecer um coelho da cartola, não. Eu acho que vai evoluir dentro do cenário de marketing digital aquilo que nós já estamos atuando, só que com uma pulverização, com uma amplitude dessas empresas que ainda não estão aptas ou que ainda não conheceram o marketing digital. A gente entra em contato, a empresa fala, trabalho por indicação, trabalho pelo boca a boca. Eu falo, nossa, mas nós estamos em 2024, indo para 2025, você não pensa em ter uma comunicação mais aprimorada? Você não pensa em expor os seus produtos na internet? Os seus serviços. Então eu vejo assim que não tem nada muito fora da curva, fora da caixa. Eu acho que o que a gente tem é que aumentar essa concentração de informação, né, replicar esse método que vem funcionando para muitas empresas, para outras que ainda não tiveram contato com esse marketing digital. Acredito sim que a inteligência artificial ela vai tomar mais forma, né, mais corpo no nosso dia a dia para contribuir com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Isso falando do marketing como um todo. Mas, ao meu ver, eu acho que não tem nenhuma tendência muito forte, um boom. Pode ser que ocorra, mas a princípio do que eu vi de 2024, do que está se caminhando e que eu estou vendo aí nos últimos 12 anos, é mais o surgimento de novas redes, de novas tecnologias, mas nada muito assim impactante que vai mudar ali o jogo em 2025. Pelo menos não nesse momento, pode ser que o ano que vem surjam coisas novas, mas fazendo uma análise assim de tendência, acredito que não tenha nada muito novo que a gente vai explorar, não. Eu tenho percebido isso. Eu creio que deu uma estabilizada em algumas redes, né? Você vê o LinkedIn, ele foi muito forte no passado, com outras redes apareceram até alguns concorrentes, mas acabaram morrendo pelo caminho. Ainda existem, mas não tem a força que o LinkedIn tem. O LinkedIn está implementando uma IA interessante, né? Que vai mudar o jogo também no recrutamento e seleção. Eu vejo que o Facebook deu uma diminuída, ele começou a ser utilizado por uma determinada geração, já o Instagram por uma outra geração e o TikTok por uma outra
outra geração. Ou seja, mas eu não vejo também muitas outras redes vindo com força e de forma revolucionária. Eu acho que agora nós entramos num período de estabilização, vão vir uma ou outra disruptiva. Por exemplo, o Clubhouse veio com uma promessa, teve o boom e depois morreu. Por quê? Porque o consumidor já está acostumado ali com uma rede e que, né, você pode ver até o Instagram nos últimos anos não evoluiu tanto assim. O feed continua o mesmo com imagem, mas veio o Reels, e aí até o LinkedIn está implementando os vídeos também. Então eu vejo que vai ter uma estabilização do mercado natural, e aí é onde as empresas têm que começar a aproveitar essas redes. Vou te fazer uma pergunta agora, Por favor. importante agora. Vocês sabem que eu faço o programa para mim, né? Então, para me inspirar. Vejo muitas empresas que elas ainda têm um certo preconceito, não vou dizer preconceito, não é preconceito, uma certa restrição, como é que eu vou dizer? Tem Uma uma certa resistência. resistência para ir para o digital, porque não acredita que no digital estejam as pessoas ou os compradores necessários para aquele determinado produto, principalmente empresas que vêm de muito tempo trabalhando e tendo resultado. Assim, mas se eu estou tendo resultado agora, por que que eu preciso ir para o digital? Você tem contato com várias empresas que te procuram, e como é que você está vendo essa tendência? As empresas estão mais abertas, já estão diminuindo essa resistência? Porque eu no meu dia a dia ali no networking eu vejo que assim, elas entendem a necessidade do digital, muitas ainda não deram o primeiro passo. Como é que você tem visto isso no mercado? Certo. Para a gente transpor essa barreira, pô, a gente tem criado muito o que a gente chama de ICP, né? Para quem não conhece, é o perfil de cliente ideal. Então, é quando você mapeia ali alguns segmentos. Então, a gente trabalha com vários segmentos de mercado, né? Indústria de embalagem, indústria têxtil, prestação de serviços de facilities, enfim. Então, como a gente tem cases de sucesso na agência, para facilitar essa abordagem, a gente procura entrar em contato com empresas que sejam daquele leque, no qual a gente já tem resultados concretos. Então, o cliente, eles nos dão a oportunidade de mostrar esses resultados, e é aquela questão do storytelling, né? Vendas é você contar uma história para o cliente, fazer com que ele se insira naquele contexto e ele se enxergue alcançando aqueles objetivos. Então, por mais que ele não tenha essa maturidade digital e ele olha um possível concorrente falando, poxa, esse cara tá tendo sucesso, ó, esse cara aumentou a visibilidade, gerou tanto de leads para ele, desses leads geraram tanto de vendas, olha só o custo de aquisição de cliente, olha o LTV, enfim, as métricas que a gente procura trabalhar junto ao cliente. Então, isso nos facilita fazer essa abordagem e fechar novos negócios. Então, antigamente, né, a gente pulverizava muito, principalmente há 12 anos atrás, saia atirando para tudo quanto é lado. Ah, eu vou entrar em contato com uma empresa de embalagem, depois outro dia de uniformes. Hoje não, hoje a gente tem algo muito bem concentrado. Nós temos uma equipe de prospecção ativa e também temos o nosso marketing próprio de visibilidade, que a gente procura atacar nessas frentes que a gente já possui case de sucesso. Então, isso nos facilita, né? A nossa barreira de entrada acaba sendo muito menor do que outras empresas que acabam pulverizando ali e atacando para tudo quanto é lado. Então, isso nos favorece, né, nessa abordagem de como que a gente vai fazer essa prospecção ali de uma forma mais assertiva. Uma maravilha. E eu tenho visto uma tendência muito grande do digital de nicho, né? De você nichar. É algo meio, até na minha cabeça, cabeça de que fez engenharia, né? Não é de marketing e tudo mais. Você fala assim, mas eu tô indo na contramão, porque quanto mais eu nichar, menos resultado eu vou ter, porque eu tenho que ter muito público para poder vender mais, né? E aí você pensa no funil tradicional de vendas, né? E eu vejo muita gente indo para o nicho. Eu vejo até muita gente falando de marca, tanto de empresas quanto marca pessoal, não, porque você tem que ter esse posicionamento e tudo mais. Como é que você tem visto esse nichamento do mercado? Isso é algo positivo, não é? É possível extrair muito resultado, menos resultado? Como é que você tem visto isso? Como é que as empresas estão lidando? Olha, eu acho muito mais positivo do que negativo, porque se você se concentra num segmento de mercado que você já tem sucesso, para você replicar esse sucesso é muito mais fácil do que você pegar um segmento novo e ter que implementar uma nova estratégia, uma nova metodologia, fazer teste A/B, até que você encontre ali um resultado significativo. Quando você tem esse mercado ali já validado, né? Então, são, claro, questões de ajustes, cada empresa tem a sua particularidade, mas você vê que a estratégia ela caminha para um sentido comum. Né? Então a gente procura nichar o que nos favoreceu. Claro, a gente não consegue ter uma amplitude muito grande de segmentos, mas pensando que determinados mercados que a gente trabalha, por exemplo, geradores. O mercado de geradores ele explodiu.
apagão da Enel, né? Então a demanda foi muito grande e eles falaram, poxa, se eu tiver bem posicionado, consequentemente eu pego essa oportunidade, essa demanda que foi gerada. Então o que que eu faço? Vou para o segmento de geradores. Hoje a gente atende 4, 5 empresas de geradores por conta desse resultado que a gente vem proporcionando. Então, nos facilita fazer esse nicho, mas assim, o nosso não é um nicho tão fechado, né? Ah, só vou trabalhar com geradores? Não. Então, a gente procura trabalhar com algumas empresas de geradores, depois vai para embalagem. Temos poucos segmentos sendo trabalhados, mas segmentos mais nichados. O que acabou nos favorecendo, não foi muito Não pelo foi algo que contrário. impactou, né? Muito pelo É, porque eu contrário. vejo muitas pessoas assim, até o comportamento do consumidor, cara, eu vou procurar aquela pessoa ou aquela empresa que conhece daquele item específico, daquela situação. Às vezes a empresa ela tem um portfólio absurdo, mas ela quer aquela empresa que seja especializada naquele determinado nicho, porque ela entende que o especialista vai resolver o problema dela e quando você pulveriza, é aquela história do generalista, né? Quem faz tudo não faz nada. E eu Exato. tenho visto cada vez mais essa tendência no digital, né, de empresas até deixando de ter sites institucionais com um portfólio enorme de serviços para ter landing pages específica para cada segmento. Isso é o que eu tenho visto. Procede essa minha visão do que as empresas estão fazendo? Com certeza, pô, porque assim, a landing page nada mais é do que uma página objetiva que responde a pergunta do usuário. Então, se o cliente está pesquisando ali locação de geradores para eventos, por exemplo, ele cai na home do site, ele tem que ir no menu serviços para achar o que ele quer. Isso dificulta, né, a usabilidade, a navegabilidade e impacta na taxa de conversão. Então, se eu tenho páginas específicas para determinados tipos de segmento, para aquilo que eu quero converter, assim que o cliente pesquisa que ele cai naquela página, a gente acelera esse processo. Então a gente percebe que essa meio que modernização, ao invés de você ter um site ali robusto, você cria essas páginas meio que avulsas para ter essa abordagem, facilita e muito e a gente percebe um alto grau de conversão. Porque responde à dor, né? Acho que esse é Exato. o ponto. Eu vou numa landing page que ela tá falando para a dor que eu tenho, é muito melhor do que eu entrar num site e ver que uma empresa tem um portfólio absurdamente grande, né? Porque as pessoas elas têm essa percepção. Eu trabalhei numa multinacional alemã que ela faz de tudo, desde máquina de café, máquina de lavar, turbina eólica, turbina a gás, tudo, tudo. Transmissão, trouxe o primeiro telégrafo, mas o que vem, quando você fala o nome de uma empresa, às vezes o que vem na mente é aquele serviço que mais impactou ela, sem ela saber que ela tem um portfólio. E o que que ela lembra? Aquela marca que realmente fica na cabeça é aquela que resolve a dor. Então, acho que é uma estratégia muito interessante. Mas eu vejo muitas empresas ainda querendo ter um site institucional, querendo Sim. ainda ir por esse caminho. Acho que é uma mudança de mindset que vai acontecer. Sim, e nada impede também de você atrelar as duas coisas, né? O site institucional ele pode trazer uma robustez de conteúdo, aquela página do quem somos, contando a história, expondo os serviços, cases de sucesso, né? Porque naturalmente você consegue ter um leque maior de informação. Mas pensando em captura, em performance, em gerar demanda, as landing pages impreterivelmente serão sempre a melhor solução, Eu tenho visto que traz muito mais resultado. Quanto sem dúvida. mais você nichar, ou não nichar, mas você separar o produto pela perspectiva e visão do usuário, respondendo à dor dele, é onde o resultado acontece muito mais rápido. Exatamente, perfeito. Cara, espetacular. E dentro da estrutura de vocês, fala um pouquinho dos serviços que a integração digital faz. Você atua de forma 360, ou seja, desde a estruturação do marketing, definição de CP, até a todas essas campanhas. Quais os produtos, quais os serviços, né? Não produto, mas quais os serviços que vocês têm hoje dentro do portfólio de vocês, equipe que vocês podem ajudar as empresas aí a alavancar seus resultados no digital? Olha, nós atendemos empresas desde daquelas que estão em constituição, que não tem um logotipo, não tem uma identidade de cores. A gente tem uma equipe de criação capacitada para fazer esse estudo de psicologia das cores, essa construção de marca, e até empresas que já têm um departamento de marketing, são empresas mais robustas, que precisam de um braço operacional, seja num braço de tráfego pago, de SEO. Então, dentro do nosso leque, nós temos criação de identidade visual, que contempla criação ali do logotipo, parte de papelaria, identificação de cores, criação do site institucional, como a gente acabou de comentar, para ter essa robustez de informação, landing pages pontuais para essa estratégia de prospecção. Temos aí na parte do tráfego Google Ads, né, que é aquele cliente mais intencional, que já tem uma dor, já tem uma necessidade, ele vai ali no buscador fazer uma consulta. O Meta Ads, Facebook e Instagram. Então, são pessoas que não estão no momento de compra, que os nossos anúncios terão que despertar o desejo delas em tomarem uma ação.
LinkedIn Ads, que é uma rede social estritamente corporativa, no qual a gente consegue ter uma segmentação mais assertiva ali, cargo, setor. Então, a gente faz também anúncios no LinkedIn Ads. Gestão de redes sociais como um todo, então a produção de conteúdo, né, para postagens ali com uma certa periodicidade, tanto no Facebook, Instagram, no LinkedIn. A metodologia do inbound marketing, que é aquela metodologia de relacionamento com o seu cliente, seja de uma base ativa, de uma base inativa, e até mesmo dos leads que são gerados por meio ali do inbound, né, do tráfego, do SEO. Então a gente cria ali alguns fluxos de automação para fazer esse relacionamento mais rápido e mais assertivo com o cliente. E temos o nosso grande core business, porque eu venho, né, 12 anos desse mercado de SEO, que é o posicionamento orgânico, né? Se manter ali 24 horas por dia na primeira página do Google, o que reduz o custo de aquisição do cliente, dependendo do serviço, ele é recorrente, tem um LTV bacana, né? O grande percentual de visibilidade no Google é de posicionamento orgânico, então nosso core business é justamente ser ecossistema Google. Porém, a gente tem equipe capacitada, dividida por departamentos. Então, tem o departamento de criação, departamento de redação, departamento de mídias, desenvolvimento, projetos, comercial e desenvolvimento, justamente para a gente conseguir contribuir com a empresa, seja de uma forma avulsa ali como um braço, ou seja no marketing completo. Cara, espetacular, cara. Parabéns pela empresa, pela estrutura, realmente atendendo de forma bem completa. Agora eu queria explorar um pouquinho a comparação com lá fora. Você está sempre estudando, está sempre pesquisando. Como é que o Brasil está no marketing digital em relação a lá fora? Vejo que o Brasil, hoje eu acho que é o país que mais tem acesso em redes sociais, né? No LinkedIn, se eu não me engano, o Brasil ele subiu para a terceira ou quarta posição, que mais utiliza. Ele estava em sexto, mas cresceu muito em usuário, tanto que o LinkedIn está expandindo, né? Milton Beck está fazendo um trabalho espetacular. Como é que você está vendo a questão do Brasil, que tem essa propensão a utilizar uma rede social em relação a outros países? Sim. O Brasil tem muito problema, né, Paul? Então, assim, um país que tem muito problema, se você encontra uma solução, você consegue se destacar, né, e crescer dentro desse mercado. E o marketing digital, ele propicia isso. Então, o consumo de WhatsApp, o Brasil é um dos principais do mundo, né? Acho que só perde para a Índia e para os Estados Unidos, talvez. Enfim, está entre os 4 primeiros colocados nesse consumo de WhatsApp, de redes sociais, né? Então, as pessoas ficam conectadas a todo momento. Deu ali um espaço, a pessoa já, deixa eu ver aqui algum post, deixa eu responder aqui mensagem no WhatsApp. Então, a velocidade que isso vem acontecendo, dessa informação e a facilidade que os usuários têm de estar conectado, faz com que o nosso mercado cresça, faz com que o nosso mercado ele acaba pulverizando, né? Então, assim, eu vejo que o nosso mercado brasileiro de consumo, que a gente consegue resolver essa dor do cliente por meio dessas plataformas, só nos beneficia, né? Então, acredito que o Brasil ele vai continuar nessa tendência de crescimento, de consumo. Se surgir uma nova rede social que cair no gosto do povo, tenho certeza que vai perpetuar por muito tempo. Assim como a gente está vendo o WhatsApp, o próprio Telegram, que é um concorrente do WhatsApp, que tem aí centenas de milhares de usuários. Então, se cair no gosto, se for usual ali, tenho certeza que isso vai perpetuar. Não, e o WhatsApp ele está inovando, né? A Meta ela está inovando, ela está trazendo agora que você vai poder fazer um ads dentro do próprio WhatsApp, e o conversacional ele veio para ficar, ou seja, não tem como mudar mais. Mas como é que você tem visto essas mudanças, principalmente do WhatsApp, que hoje no Brasil, pelo menos é a ferramenta principal de todas as pessoas. Todas essas inovações que a Meta está trazendo, essa questão de segurança, o Telegram muito bom para uma determinada aplicação, mas o WhatsApp ainda de longe é a melhor. Como é que você tem visto a estratégia do WhatsApp para dentro das empresas hoje? É fundamental, né? Porque o WhatsApp ele facilitou a comunicação. Então, antes você preenchia um formulário, ficava esperando a resposta de um vendedor. Então, hoje você manda no WhatsApp, essa equipe ela já está preparada, capacitada para absorver essa demanda, para ter essa resposta imediata. O que a gente percebe, principalmente no mercado B2B, que o WhatsApp hoje ele é a grande ferramenta de comunicação, passando até mesmo ligações, né? Que antigamente a pessoa ligava para fazer ali uma consulta mais técnica do produto e do serviço, e o próprio formulário. Então, ela acelera essa taxa de resposta, facilita a comunicação do usuário junto com esse cliente, e principalmente quem atua com B2C, né, que não é o nosso caso, mas o B2C hoje você consegue fazer transação ali de pagamento na hora, você consegue criar meio que uma vitrine virtual dos seus produtos ali, fazer um marketing mais local, você consegue fazer um impulsionamento por dentro da própria plataforma. Então eu vejo que o Meta, ele tá com esse olhar para essa dor, para essa necessidade do pequeno e médio empresário ali, né, para aquele que está iniciando. Então essa ferramenta, por ela ser uma
uma ferramenta gratuita, ela tem esse up, né? Ela consegue acelerar esse processo de comunicação nas empresas. Cara, espetacular. E uma empresa que está querendo ir para o digital, como ela faz? Como ela encontra a integração digital? O que que ela precisa ter hoje? Você falou que se ela não tiver logo, vocês conseguem atuar, mas o que que uma empresa que quer ir para o digital precisa ter? E como é que ela faz para encontrar a integração digital para poder consumir os serviços de vocês? Perfeito. Assim, a empresa não necessariamente precisa ter um logo, uma identidade, um site, né? Isso a gente cria para ela. O que a gente faz, uma análise, é o mercado. Então, a gente atende mercado B2B, né? Empresas que vendem para outras empresas, a gente não trabalha com B2C. Foi uma forma de se posicionar no mercado, é o nosso modelo de negócio atuar com B2B, né? E as empresas, assim, elas precisam ter um faturamento superior a 200 mil mensais, tendo em vista toda a solução que a gente agrega para esses clientes. Ele precisa ter ali um investimento mais robusto, né, para alcançar os resultados dentro desse cenário, mas que é super plausível quando a gente pensa aí no mercado B2B, né? A gente atende empresas de pequeno, médio, grande porte, dentro do nosso portfólio, desde empresas que têm 10 colaboradores até empresa que tem 5 mil colaboradores. Então, a gente consegue personalizar um plano. É importante destacar, Paulo, que a gente não tem um produto de prateleira. O cliente bate lá na nossa porta, eu quero o A, o B, o C, o D. Não, a gente cria um plano personalizado de comunicação, por mais que sejam segmentos ali que nós já atuamos com outras empresas, cada empresa tem a sua particularidade. Então, a gente procura ter esse olhar mais minucioso para fazer um plano de marketing personalizado. E para encontrar integração digital, tem o nosso site, né, que é o cliente acessa, integraçãodigital.com.br. Temos os nossos canais, as nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, né, que a gente produz conteúdo também. E o cliente, óbvio, né, casa de ferreiro não pode ser Espeto de pau, espeto de exatamente. pau, então a gente tem também a nossa participação, a nossa visibilidade, no qual a gente faz o nosso tráfego, nosso impulsionamento, nosso marketing de conteúdo, nosso posicionamento orgânico, que as pessoas conseguem nos encontrar ali pesquisando palavras-chave estratégicas que remetam ao nosso segmento. E também a nossa prospecção ativa, né? A gente é muito ativo em buscar mercado, entender ali qual que é o mercado que está em alta, se vale a pena para a gente abordar essas empresas. Então a gente atua hoje nas duas pontas, tanto no inbound gerando essa demanda interna, quanto no outbound de dentro para fora, prospectando aí esses clientes potenciais. Espetacular, espetacular, Romulo. Cara, parabéns pela empresa, parabéns pela iniciativa, parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo. Realmente, o Fernando falou, cara, eles estão mexendo no mercado, estão fazendo diferente, e realmente uma necessidade que eu vejo que cada vez mais o mercado, eu até tenho muito contato com B2B, né? Então eu vejo que realmente é uma necessidade. Mas eu não posso terminar o programa antes de te pedir uma dica de filme, livro ou série que está inspirando o Romulo. Né, que está te inspirando, não necessariamente precisa ser de marketing, nada, mas aquilo que realmente você está se inspirando hoje em dia, que você está consumindo. Perfeito. Eu estou lendo o livro Princípios Milenários do Thiago Brunet, que eu acredito que o fruto do nosso trabalho também está muito relacionado à questão da espiritualidade, né? Eu sou muito ligado a essas questões, né? Então, acho que tem um bem maior lá em cima que olha por nós, né? Enfim, e se a Com gente certeza. seguir essas regras que vem funcionando há milênios, eu acredito que a gente consiga ter uma vida próspera, né? Então, tendo vida próspera, você consegue transmitir isso para os colaboradores, consegue transmitir isso também para os clientes. Então, princípios milenários do Thiago Brunel, que tem me inspirado muito em tocar a agência, tocar a minha vida de uma forma digna, íntegra, para que todos que estejam ao meu redor possam, né, que eu possa contribuir com a vida deles, né? De certa forma, seja com resultado ali de marketing, seja com uma palavra, seja com um conselho, enfim. Então eu procuro me espelhar bastante aí nessas referências, né? O próprio Flávio Augusto, que eu já li todos os livros dele, Ponto de Espetacular. Eu acompanho Inflexão, ele já há muito tempo, já há muito que é tempo. uma inspiração, mas no momento, se eu tiver que destacar princípios milenares, é o que está fazendo a diferença na minha vida. Que legal. Porque eu acho que empreender é isso, né? É a gente não só entregar um serviço, mas a gente impactar positivamente as pessoas e a sociedade através de uma ação. Sem dúvida. E eu acho que é isso, é colocar o propósito em prática, né? A Ana Exato. Beatriz, ela tem um podcast, eu adoro quando ela fala que assim, propósito, né? É propor ação. Né? Então a gente Exato. tem que colocar em ação todos os dias. E aí você tem que estar bem para poder ajudar o outro, e você tem que estar impactando positivamente as pessoas e ser uma pessoa nutritiva, né? Eu gosto muito desse Exatamente. conceito do Luciano Pires. Cara, com cada pessoa que eu encontro, por exemplo, cada podcast eu saio daqui melhor, cada pessoa que eu encontro eu quero que ela saia melhor, e aí a gente criando essa corrente aí, que é um mundo que já está muito complexo, Sim. muito desafiador, as pessoas se batendo, muito burnout, muita toxicidade, então acho que é isso.
bela indicação. Não li esse livro ainda, tá? Eu gosto muito de ler, você pode ver aqui no meu cenário, tem livro para tudo quanto é lado aqui, eu gosto de ler, mas é uma leitura que com certeza eu vou colocar ali como prioridade, até para poder fechar o ano e começar 2025 de forma espetacular. Com certeza, recomendo porque acredito que o ser humano é corpo, mente e espírito, né? Se alguma dessa tríade aí tiver meio capenga, isso vai acabar te impactando como ser humano, como profissional. Então, corpo, mente e espírito é o que você precisa ter, né? É o que eu recomendo. Espero que todos tenham aí nesse ano de 2025, né? E olhem para esse lado mais espiritual para que seja um ano próspero para todos. Que bacana. Rômulo, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que sua dinâmica corrida, principalmente nesse fechamento de ano, cara, quem empreende sabe que assim, o ano não acabou, não é Sem porque dúvida. vai ter Natal e o Ano Novo que a coisa vai parar. Mas obrigado pelo seu tempo, cara, muito prazer em te conhecer. Volte sempre para poder trazer mais informações da integração digital, falar dos seus projetos. Cara, o programa é seu, o estúdio aqui está aqui à sua disposição. Obrigado pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço, foi uma honra falar para você, para os seus espectadores aí, pessoal que segue o canal. Espero ter contribuído aqui com as minhas experiências, né? E espero voltar com certeza. Aguardo um novo convite. Com certeza, já está convidado. E muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, porque isso nos ajuda a trazer mais profissionais incríveis como o Rômulo para inspirar a sua carreira e mostrar que o mercado aí tem muita coisa acontecendo e tem muita oportunidade. Até o próximo podcast Next Level.